rindo, gente. Obrigado, Michael. Deus abençoe. Não, olha, ela está sorrindo, você aguenta o negócio dele. Irmãos, que alegria, né? Põe aqui para mim, William, que bênção. Eu fico vendo aquele vídeo, né, que a tia Silvia passou aqui, da criança falando, não, meu pai é mais bonito que você, ué. Você é feio demais perto do meu pai. Você é feio demais perto do meu pai. Meu pai é fortão. Meu pai... Mas é engraçado que os pais ficam bobos assim também. Não, meu filho é lindo demais. Meu filho é lindo demais. Nossa, meu filho é dói de tanta beleza, né? Pergunta o Pastorel para você ver se o Dom é bonito. Dom é bonito, Pastorel? Hã? Ele é bonito? Ele é bonito. Aí, ó. Não, mas isso aí é indiscutível, né, Pastorel? É indiscutível, ele é bonito, né? E ele puxou quem? O pai, você está vendo? Puxou o pai. Então, os pais ficam meio bobos também com esse negócio. Eu quero compartilhar com você, nesse dia dos pais, que maravilhoso, né? Muitos aqui não têm o seu pai, como eu, pastor Horácio, pastor Elton. Talvez você não tenha o seu pai, mas você seja um pai. Talvez você não tenha o seu pai, mas tenha uma referência. E a palavra do Senhor vai dizer isso, né? Honra teu pai. Lógico que o mandamento é honra teu pai e tua mãe. Mas o foco aqui nessa manhã e no dia de hoje, que é o dia dos pais, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Honra o teu pai. Honra o teu pai. E esse mandamento de Deus não é um pedido, é um mandamento. Não é se possível, é um direcionamento, né? É algo que é um imperativo, é algo que nos impulsiona a fazer, independente das circunstâncias. Honra o teu pai. Bom, quando o apóstolo Paulo vai se referir a esse mandamento, na carta aos Efésios, o que ele expressa ali é esse versículo ali, olha, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Primeira coisa que ele lança como desafio aos filhos em relação aos pais é a obediência, não é a honra, é a obediência. Até porque a primeira forma de honrar o pai é pela obediência. Então, ele diz, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. É como se ele estivesse falando assim, ó, isso agrada a Deus, isso é a vontade de Deus. É isso que deve ser feito. Nós precisamos fazer isso. Quando ele fala no Senhor, isso é importante, no Senhor, é porque essa obediência aos pais também, ela está submetida à obediência maior que a Deus. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se meu pai me pedisse para fazer algo que eu precisava obedecê-lo, mas que fosse contra algo que está nos mandamentos de Deus, eu poderia desobedecer os meus pais, não sei se você sabe disso, mas eu poderia desobedecer os meus pais, mas nunca perder a honra, o respeito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, é a obediência no Senhor, obediência no Senhor. Eu obedecer o meu pai em tudo aquilo que ele estiver me direcionando, falando comigo, mas também precisa estar debaixo desse mandamento de Deus sobre a minha vida. Então, essa obediência, ela é relativa. Agora, a honra, ela é absoluta. Você pode repetir isso comigo? Diga, a obediência, ela é relativa. Mas a honra, ela é absoluta. Então, isso é muito importante que eu e você entendamos. Verso 2 diz, honra agora o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Que coisa maravilhosa isso. Esse mandamento está escrito, está direcionado no livro de Deuteronômio, e se eu não estou enganado, irmãos, depois vocês me ajudam aí, Deuteronômio capítulo 5, verso 16, não me lembro aqui, mas lá
não só libera o mandamento, como libera uma promessa também. E aqui o apóstolo Paulo faz questão de repetir essa promessa, né? Essa promessa no verso 3, ele diz assim, ó, para que te vá bem, para que você seja bem sucedido, para que tudo aquilo que você colocar à mão prospere, seja abençoado. Eu fico pensando, né? Lógico, tem muitas pessoas que enriquecem, mas não são prósperas. Então, a aquisição de riquezas não significa prosperidade. Como é que o senhor sabe disso, pastor Carlinhos? Por causa da história de Nabal. Isso, né? Não fugiu aqui. A história de Nabal. A Bíblia diz que aquele homem era muito próspero. Essa é a expressão. Ele era muito próspero. Se você olhasse para a vida dele, você fala, puxa vida, que homem próspero. Mas se você olhasse mesmo para a vida dele, segundo a esposa dele, você diria assim, nossa, mas que homem miserável. Miserável. Que espírito terrível esse homem tem. Né? Então, assim, nem sempre a aquisição de riqueza, aquisição de posse significa prosperidade. A prosperidade, ela é uma riqueza, ela é uma abundância de Deus que atinge não só as áreas naturais, mas principalmente o espiritual e o emocional e o familiar e as relações. Isso é ser uma pessoa próspera. Isso é ter prosperidade. E muitas pessoas podem não estar prosperando pela quebra desse mandamento aqui, irmãos. E nessa manhã nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar, eu tenho honrado o meu pai? Ou no meu caso, que já perdi o meu pai, eu honrei o meu pai? E se a resposta é não, nós precisamos nos arrepender. Fala, pastor, mas o senhor não conhece meu pai. Mas não é por causa do seu pai. É por causa do mandamento de Deus. Quando nós desonramos o nosso pai, nós estamos desonrando o próprio Deus. Por causa do mandamento que ele estabeleceu. Não é pelo personagem que o seu pai foi, mas é pela posição que Deus o colocou em relação à minha vida e à sua vida. Toda posição de autoridade, ela precisa ser respeitada. E o pai é a primeira figura de autoridade que nós temos. Eu coloquei algumas coisas aqui importantes. Primeiro, o que seria obedecer, né? O primeiro mandamento lá, o primeiro desafio é obedecer. O que seria obedecer? Obedecer é ouvir. E quantas pessoas não têm ouvido o seu pai, né? Provérbios vai dizer isso, ouve o teu pai, ouve a tua mãe. Então, primeiro é ouvir, é acatar, é aceitar, é seguir, é cumprir ordens, regras ou instruções estabelecidas por uma autoridade. Isso é obedecer. E aí o segundo ponto, é isso que eu queria falar. O pai é a nossa primeira figura de autoridade. Nós nem nos convertemos para entender que, de fato, a figura maior de autoridade é Deus sobre a nossa vida, mas o primeiro referencial de autoridade que todos nós temos é o nosso pai. Ou a pessoa que se colocou no lugar de pai para cuidar de nós. Às vezes você foi colocado num orfanato, você não teve seu pai, você foi uma pessoa que não conheceu o seu pai, mas alguém foi colocado como uma figura de pai sobre a sua vida. E essa pessoa que cuidou de você, que te deu um alimento, que te deu uma moradia, que te deu um lugar para morar, ela precisa ser respeitada, mesmo que isso seja difícil. Ela precisa ser obedecida, porque há uma figura de autoridade ali sobre aquela pessoa. Muitas vezes a pessoa, ela se degrine, ela macula a si mesmo, ela macula essa posição, mas a posição não pode ser alterada. Por exemplo, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui em relação a essa questão da honra e da obediência. O apóstolo Pedro, ele vai dizer para nós, se eu não me engano, na sua segunda carta, acha aí para mim o versículo, quando ele diz assim, honrai o rei. Onde que está isso?
se eu não me engano, é na segunda carta dele, ele diz assim, olha, obedecer às autoridades e tudo, e aí ele fala assim, honrai o rei. Alguém achou? Sabe qual que é a passagem? Me ajuda aí. É 1 Pedro, não é segunda não, né? 1 Pedro, capítulo 2, 17 a 21. Capítulo 2, qual que é o versículo, Jorge? Vem aqui, Jorge, ó, lê para nós. Que eu não entendi se você falou 17 ou 21. Ah, tá. Leia para nós, faça a leitura. Honrai todos, amai fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Muito bem, então esse aí. Temei a Deus, honrai o rei. Olha, irmãos, aí você fala assim, olha, normal, né? Ele está falando para honrar o rei, é o rei. Vocês sabem quem que era o rei na época de Pedro aí, que ele está escrevendo essa carta? Quem que era esse rei aí? Quem que era? Quem que se lembra ou sabe na história quem era esse rei? Você se lembra quem que é ele? Esse rei que ele está falando era o imperador César. E sabe qual que é esse César da época de Pedro? Quem que era esse César? Quem que era? Alguém se lembra dele? Ele era Nero. Nero. Depois você dá uma estudadinha na história de Nero. Se tem uma pessoa que é tirano, assassino, como que Pedro pode dar uma palavra dizendo que eu devo honrar essa pessoa? Porque não é a pessoa, é a posição que ele ocupa. Você está entendendo o que eu estou falando, gente? É a posição que ele ocupa. Eu não morro de amor pela autoridade que está estabelecida sobre a minha nação, mas eu fico evitando falar por causa da posição que ele ocupa. Esses dias, um jurista, que é até de esquerda, viu, pastor Horácio? Ele falou assim, olha, o que está acontecendo na nação é muito grave, porque não é a pessoa do Bolsonaro, e aí eu posso falar, porque ele não está como presidente, mas não é a pessoa do Bolsonaro que está sendo perseguida, mas um personagem que ocupou uma posição muito importante na nação. E quando nós começamos esse tiroteio, nós começamos a desonrar as posições de autoridade da nossa nação. Isso é muito grave para a sociedade. Um jurista falando sobre isso, e ele até de esquerda. Ele falando, isso é muito grave. Nós precisamos respeitar. Há uma história que uma pessoa conta sobre um dia onde veio uma tempestade muito forte. Sabe essas tempestades assim, que vem de uma vez, o céu vai escurecendo assim, e aí soltou o alerta, todo mundo para suas casas e tal, corre, e aquela tempestade muito forte se aproximando daquela cidade, era uma cidade marítima, litorânea, e ali perto havia um quartel militar. E esse quartel militar, Márcio, a bandeira dos Estados Unidos estendida lá. E todo mundo em casa, vendaval, a chuva, raios caindo, o mar revolto, todo mundo dentro de casa. Essa mulher passou perto da janela do seu quarto e viu ali, olha, aquele quartel militar, aquela bandeira estendida e um soldado saindo de dentro do quartel. E o vento empurrando ele com muita dificuldade de chegar perto da bandeira. Viu, senhor Gilberto? Ele chegou perto da bandeira, ele bateu continência, e tirou a bandeira, porque ela estava em risco de soltar do mastro, pastor. Ele bateu continência, tirou a bandeira, dobrou a bandeira e guardou a bandeira. Como que uma pessoa coloca em risco a sua vida por causa de um pedaço de pano? Agora eu pergunto para vocês, é um pedaço de pano? Não é um pedaço de pano. Então é isso que nós precisamos entender em relação ao nosso Pai.
Às vezes ele se denegriu pelas atitudes dele, mas a posição dele. Posição dele. Isso é muito importante. O ponto 3, ainda falando sobre autoridade, você sabia que a palavra autoridade, né, a origem da palavra autoridade é de autor. Autor. Autoridade é porque alguém foi autor ou criador daquilo. Por isso, Deus tem quanta autoridade? Toda a autoridade. Porque Ele é o autor, o criador de quantas coisas? De todas as coisas. E aí, em relação ao Pai, nós precisamos entender que a Ele cabe obediência por ter sido Ele o gestor e o mantenedor daquele filho. Então, eu preciso honrar. Às vezes, uma mulher, ela ficou grávida de alguém e o pai desapareceu. Mas talvez um tio ocupou aquele lugar. Talvez um irmão mais velho que ele tivesse, ocupou aquele lugar. Essa é a figura do pai. Às vezes ele foi para um orfanato, mas alguém cuidou dele. E ele precisa entender isso. Poxa, alguém não só me gerou, e eu infelizmente não conheço essa pessoa, mas alguém cuidou de mim. Eu preciso respeitar essa pessoa. Eu preciso obedecer essa pessoa. E falando um pouquinho mais de honra, né? O que seria honra? Honra é dignidade, respeito e estima devidas a alguém. Devidas a alguém. A Bíblia vai dizer assim, ó, a quem honra, honra. Então há um débito na minha conta e na sua conta que precisa ser pago. A todas as pessoas que são dignas de serem honradas. Você sabe que Deus não reparte a sua glória. Então, na palavra, você não vai encontrar Deus falando, olha, glorifica tal pessoa, porque a Ele, quanta glória? Quanta glória? Toda a glória. Amém? Deus não compartilha a sua glória. É um perigo Deus compartilhar a sua glória. Foi isso que Lúcifer entendeu, que ele tinha a glória de Deus. E ele caiu. Então, é um risco. Quando Herodes faz um discurso maravilhoso e as pessoas o aplaudem, ele recebe aquela glória para ele. Ele se coloca no lugar de Deus. Ele não recebe só honra. A Bíblia começa a dizer ali naquele texto que eles começam a dizer o seguinte: essa não é a voz de homem, essa é a própria voz de Deus. E quando ele recebe aquela glória que é de Deus para ele, o que acontece com ele, gente? Quantos se lembram dessa passagem? O que acontece? Ele é comido de bichos. Eu não entendo como é que é isso. Como que é isso? Como é que é? Ele é comido de bichos no mesmo momento e morre. É muito forte isso, né? Entra no estádio de putrefação ali, e morre, porque glória somente a Deus. Porém, honra é devida não só a Deus, mas a algumas pessoas que ocupam lugares de autoridade, dentre elas, o meu pai e o seu pai. Aí é uma pergunta no meu coração, no seu coração: eu tenho honrado meu pai? Você tem honrado o seu pai? No meu caso, eu honrei, eu tive essa oportunidade. Pare e pensa sobre isso. Respeito, estima, eu fiz isso. Eu dei a ele a dignidade, a ele devida. Enquanto a obediência, então, ela é periódica, até porque quando o filho sai da casa do pai, deixará o seu pai e a sua mãe, unir-se-á com a sua esposa, serão os dois uma só carne. Ele não tem mais responsabilidade de obedecer ao pai. Ele vai constituir, ele vai ser um chefe de família a partir de agora. Ele não precisa obedecer, mas honrar. Sempre. Em todo o tempo. Enquanto a obediência é periódica, a honra ela é permanente. Em todo o tempo. E aqui, fechando a palavra de reflexão para nós, para a gente tomar a ceia, eu pergunto, como que nós podemos honrar o nosso pai? Até porque quando eu aprendo a honrar o meu pai, eu aprendo a honrar a Deus.
quando eu amo meu pai, que eu vejo, o apóstolo João vai falar sobre isso. Como é que você pode dizer que ama a Deus que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Isso é uma mentira. Então a nossa fé, ela precisa ser prática. Eu não posso dizer que eu honro a Deus e desonro meu pai. E aqui vai algumas dicas para que nós possamos honrar o nosso pai. Primeira delas, palavras abençoadoras. Você já liberou palavras abençoadoras para o seu pai hoje, Dia dos Pais? Eu acordei, liguei o celular e veio uma mensagem do meu filho para mim. Uma mensagem muito bacana. Eu não sei, eu não pedi para ele autorização para ler a mensagem. E tá aí, né? Dá um sinal aí, meu filho. Posso ler ou não? Aí, beleza. Então, Luciana, Cíntia, no bolsinho da minha pasta aí, o meu celular está aí. Eu quero ler para você as palavras que o meu filho liberou sobre a minha vida hoje. Eu acordei com essas palavras aqui, olha. Quero lê-las para você. E essa é a primeira forma de nós honrarmos o nosso pai. Então ele escreveu o seguinte. Eu sem óculos, hein? Pai, ele colocou um versículo. Pai, o justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Essa palavra se cumpre na minha vida todos os dias ao ter você como meu pai. Sua vida é um testemunho de fé, amor, serviço a Deus e às pessoas. Como pastor, você é uma bênção para muitos, mas para mim, você é a base, o exemplo, o herói, e sou imensamente grato por sua amizade fiel e por cada conselho que me moldou em quem eu sou. E que alegria saber que esse legado de amor continuará para a próxima geração, seja meu filho ou filha, terá a honra de conhecer o avô mais incrível, um homem de Deus, que o ensinará com a mesma sabedoria e carinho que me ensinou. Obrigado por tudo, que seu dia seja tão abençoado quanto a sua presença em nossas vidas. Te amo. Respirei umas 3 vezes aqui para não chorar, né, irmão? Então, você veja bem que os filhos realmente dão uma exagerada, né? Mas que presente. Tem um presente melhor do que esse? Tem um presente melhor. Palavras abençoadoras. Poxa, como é importante você liberar palavras sobre a vida do seu pai. Mateus, capítulo 15, verso 4, não precisamos abrir, vamos só mencionar. Diz assim, ó, honra teu pai, e aquele que maldizer, ou maldisser, né? Eu não sei se a expressão é maldizer ou maldisser, qual que é a fonética aí correta. Maldizer ou maldisser a seu pai, seja punido, sabe com o quê, gente? Com a morte. E essa palavra, no grego, né, porque ela é hebraica, ela é de um mandamento, mas quando você transforma ela na palavra grega, essa palavra grega significa falar mal. Aí você fala, não, eu nunca amaldiçoei meu pai, mas talvez você falou mal. E falar mal é um tipo de maldição. E aí você fala assim, bom, mas no Novo Testamento não tem disso, né? Desse jeito de ser apedrejado, porque senão eu estou perdido. Não, mas quem sabe nós estamos mortos por dentro. Quem sabe isso tem gerado morte nas nossas vidas. Palavras malditas que nós liberamos sobre os nossos pais, no momento de raiva, no momento de indignação, no momento de ódio. O diabo aproveita esses momentos. Nós somos sentimentais. O pai fez uma injustiça com você. O pai cometeu algo que você não merecia. Você criou aqui, liberou palavras malditas. Quebre isso nessa manhã. Em nome do Senhor Jesus. Então, palavras abençoadoras é uma forma de nós honrarmos os nossos pais. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O que Jesus falava do pai dele? O que você acha que Jesus falava do pai dele?
Alguma vez Jesus falou mal do pai dele? O que vocês acham, gente? Se nós conhecemos a Deus como pai, é por causa de quem? Por causa de Jesus. Jesus falou, alguém perguntou para ele assim, Senhor, é possível que o Senhor nos ensine a orar? Vou ensinar vocês a orar. Como é que ele ensinou a gente a orar? Vocês vão falar para ele, Pai nosso que estais nos céus. Vamos chamar ele de pai, vamos tratá-lo como pai, vamos honrá-lo como pai. Então, toda vez que você ora, é importante que você libere para Deus, que é o seu pai, o quê? Palavras abençoadoras. Quantos aqui glorificam a Deus? Elogiam a Deus. Você elogia a Deus? Você passa um tempo de oração falando bem dele? Você aproveita esse tempo? Então, palavras abençoadoras, uma forma de honrarmos aos pais. Outra coisa, são presentes, né, Jorge? Como presentinho do seu pai? São presentes. Poxa, a Bíblia diz que em Gênesis 45, verso 23, quando José se revelou aos seus irmãos, e diz, volta lá, fala para o meu pai vir para cá. Só que ele não só liberou os irmãos para trazer o pai, mas a Bíblia diz que ele liberou vários presentes para o seu pai. E uma das formas que o seu pai foi tocado foi quando ele viu todo aquele cortejo que veio do Egito, toda aqueles presentes maravilhosos, o pai dele foi tocado. Então, presente é uma linguagem sem palavras, onde nós honramos os nossos pais. E aí a pergunta, você já comprou um presentinho para o seu pai hoje? Você vai abençoar o seu pai com um presente? Mas melhor do que o presente é o quê, gente? É a presença. Tem um ditado que diz que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de um pai. Isso é muito triste. Será que nós estamos presentes na vida dos nossos pais? Será que os nossos pais contam não só com os nossos presentes, mas com a nossa presença? Será que eu tenho passado lá, tomado um cafezinho, dado um abraço? Então, tudo isso é uma forma de honrarmos os nossos pais. Outra forma são toques. Toques, um abraço, um beijo. Aproveitar o calor do corpo vivo. Porque quando vai para o caixão, não adianta ficar abraçando e beijando. Não é verdade, né? Vai para o caixão, não adianta ficar... Meu pai, meu pai. E beijo o pai, gente. É um carinho com o pai. O corpo está gelado. Não tem reação nenhuma do pai. Então, assim, será que nós temos tocado mesmo? Tocado, abraçado? Pastor, se eu der um beijo no meu pai, vai me chamar de outra coisa. Tem pai que é radical, né? Tem pai que é radical. Mas dentro do limite do seu pai, abraça ele, né? Toca nele, porque o toque é extraordinário. A Bíblia diz que quando Jacó chega para ver José, José sai do palácio, vai ao encontro do seu pai, ainda na estrada, e diz que quando os dois se encontraram, irmãos, foi um abraço tão forte, que a expressão bíblica é, ficaram abraçados, se beijaram, por muito tempo. Muito tempo. Então não dá aquele abraço assim, sabe? Beleza e tal. Dá um abraço gostoso, um toque, faz um chamego, um cafuné. Principalmente se a linguagem de amor do seu pai for toques. Outra forma de você abençoar o seu pai é em serviços. É ajudando o seu pai. Se você está debaixo do teto do seu pai, é obedecendo a ele naquilo que ele te pede. Se você não está lá, é ajudando ele naquilo que ele precisa. Serviço é obediência. Diz o texto aqui dessa parábola que um pai tinha 2 filhos. Chega para o primeiro e fala, filho, vem me ajudar na lavoura hoje. O filho bate continência para o pai e fala, pai, daqui a pouco eu estou lá. Beleza, bacana, conta comigo. Conta comigo.
pelo menos as palavras dele foram palavras abençoadoras, né? Conta comigo, tá? Estarei lá. O pai deve ter ficado alegre, né, Dudu? Falou, poxa, que filho abençoado, né? Se disponibilizou, vai estar comigo, vai trabalhar hoje, passou uma hora, nada. Aí ele falou assim, não, eu estou precisando de alguém. Filho, chegou no filho mais novo, filho, vamos ajudar o papai? Nada, vou ajudar não. É tudo eu aqui nessa casa, não vou ajudar não, rebelou. Poxa, o pai, palavras terríveis. O pai deve ter saído dali muito triste. Muito triste. Mas, irmãos, para surpresa do pai, ele estando no campo, quem que aparece? O filho mais novo. Porque Jesus diz assim, ó, ele se arrependeu. Ele se arrependeu e chegou para o pai e serviu o pai. Então, melhor do que palavras é o serviço. Melhor do que glorificar a Deus. Gente, aqui na igreja nós glorificamos, exaltamos o Senhor. Deus deve ter ficado assim, feliz hoje, né, com as palavras de amor, de carinho. Mas a segunda-feira é que a gente atesta se nós amamos mesmo a Deus. É com a nossa prática, com a nossa vida. Então, às vezes, o seu pai não tem tantas palavras de você, até porque você talvez tenha dificuldade de falar algumas coisas para o seu pai, mas a sua presença, e o seu serviço, e a sua ajuda, porque o último aqui são socorros. Porque o pai criou o filho, cuidou do filho, mas um dia o pai vira criança. E ele precisa ser socorrido. O pessoal do louvor pode subir. Ele precisa ser socorrido. Nós passamos muitas dificuldades com meu pai. Meu pai foi um homem que nunca deixou faltar o pão na nossa casa, que cuidou das nossas vidas, nos guardou, nos protegeu. Mas ele foi vencido pela bebida. E ao ser vencido pela bebida, ele deixou marcas profundas na família, no seu casamento. Mas ali dentro daquele homem, que estava maculado pelo vício da bebida, havia um homem honrado, trabalhador, honesto, que ensinou muitos empresários dessa cidade. Havia um homem ali que precisava ser honrado. Depois do acidente, ele foi para a cama e a esposa dele, minha mãe, cuidou dele de uma forma extraordinária. E Deus me falou assim, olha, seu pai só tem você de filho homem, vá lá ajudar sua mãe. Ele está pesado, precisa dar banho nele. E lá vai o tio Carlinho, ajudar a dar banho no meu pai, usava fraldão, limpar o meu pai, colocar ele debaixo do chuveiro, que ele não gostava de jeito nenhum. Ele não gostava de jeito nenhum, toda vez era briga comigo, brigava comigo. Mas era a minha oportunidade de honrar o meu pai, de prestar a ele o socorro que muitas vezes eu tive quando criança. Era a minha oportunidade. E aí eu lavei o meu pai, eu vestia meu pai, colocava meu pai na cadeira de roda, passeava com meu pai no sol, cuidava das feridas do meu pai. Graças a Deus ele nunca teve uma escária, graças a Deus. E aquelas que tentavam aparecer, a gente cuidava rapidinho. Então assim, no velório do meu pai, eu sei que esse pessoal dos velórios aí, irmãos, eles fazem um trabalho que você fala assim, nossa, ele faz o defunto ficar bonito. Mas o meu pai estava diferente. Quem sabe, quem tinha visto o meu pai antes e no velório dele, viu um personagem diferente. Aquele homem que foi humilhado por causa dos seus vícios, que foi debilitado por causa das suas enfermidades, e por estar acamado durante 17 anos. Ele ficou na cama 17 anos. Naquele caixão, naquele lugar de morte. Você quer que eu pegue o microfone sem fio? Melhor? Não precisa não?
naquele lugar de morte, ele estava diferente. Alguém aqui participou do velório do meu pai? Deixa eu ver, teve alguém? Horácio, Abete, algumas pessoas aqui participaram, ali também, Silvio, algumas pessoas participaram. Quem viu meu pai antes de morrer e viu meu pai ali, naquele velório, viu que parecia um outro personagem, uma outra pessoa. E aí ele estava com terno, ele estava de gravata. A minha irmã mais velha, Eliane, ela falou assim: a imagem do meu pai, o homem de família, o homem que pagou um preço por nós, que nos criou, que cuidou de cada um de nós, voltou novamente. Eu estou vendo o pai que eu sempre amei, eu sempre respeitei. Ela me deu um abraço, falou assim: muito obrigado por ter cuidado do nosso pai. Isso não tem preço. Queria que você ficasse de pé nessa manhã. E você fala: pastor Carlinhos, foi fácil para você ter esse tratamento do seu pai? Não foi fácil. Agora, muito mais difícil foi para minha mãe, que passou uma história muito difícil com ele. Mas ela relevou tudo aquilo que foram as suas dificuldades, que foram os seus traumas, as suas limitações, e cuidou da vida do meu pai como se fosse uma mãe, uma irmã dele, mais do que uma esposa. Não era porque ele merecia, não é porque ele fez por onde, mas é porque ele estava em uma posição. E essa posição, ela é uma figura de Deus. Ela é uma figura de Deus. Então, passa por tudo aquilo que tem sido o estereótipo, aquilo que é externo do seu pai, as limitações, as dificuldades, os problemas. E nessa manhã eu te desafio: enxerga além, veja a figura de Deus ali. Deus coloca os nossos pais como um protótipo, porque se nós aprendermos a obedecer e honrar os nossos pais, nosso relacionamento com eles será extraordinário. Enquanto guardamos mágoas e ressentimentos dos nossos pais, a nossa relação com Deus, ela nunca será saudável, porque vira e mexe a Bíblia o chama de pai, e todas as vezes que você fala que Deus é o seu pai, há um bloqueio no seu coração. Eu quero tomar essa ceia para que o Senhor possa sarar as nossas vidas e trazer sobre nós a unção da paternidade. Eu quero que nós sejamos curados nessa manhã, porque o diabo usou muitas vezes os pais naturais para bloquearem a figura de Deus nas nossas vidas. Mas maior é o Espírito do Senhor que está nesse lugar, e é poderoso para curar as nossas vidas. Talvez o ódio, o ressentimento, a mágoa, a amargura que está dentro do seu coração por um pai ausente, espancador. Quem sabe às vezes ele abusou de você sexualmente. O Espírito de Deus é maior nessa manhã para curar a sua vida. E saber que todo animal que muitas vezes se manifestava na vida do seu pai, consequência da natureza adâmica e pecaminosa, por trás disso, figura de um Deus que te ama, de um Deus que te guarda, de um Deus que te protege, de um Deus
que está todo tempo ao seu lado. Talvez você sonhou com um pai, pudesse te abraçar, te beijar, estar junto com você. E essa mágoa, ela vem por um pai que foi ausente, espancador, abusador. Mas nessa manhã Deus quer se revelar a você, porque Ele te amou de tal maneira que o Filho precioso dele foi entregue por amor a você. Ele quer se manifestar como seu Pai. Ele quer te ensinar a ser seu filho. Ele quer se revelar a você como aquele que te supre, te fortalece, te protege em todos os dias da sua vida. Por isso, na noite que Jesus foi traído, Ele tomou o pão e disse: é agora, porque o meu corpo está sendo oferecido para que toda barreira entre vocês e meu Pai seja quebrada. O meu corpo vai ser oferecido naquele altar de perdão, de cura. Esse pão curará a vida de vocês, transformará a vida de vocês. Tomai e comei, todos vós. Naquela mesma noite Ele tomou o cálice também, ergueu, deu graças, entregou os discípulos e disse: eu estou entregando a minha vida, o meu sangue, estou derramando para que vocês possam experimentar o meu Pai, vocês possam conhecer o meu Pai. Eu profetizo que ao tomar essa ceia, a unção da paternidade virá sobre a sua vida. Deus se revelará a você como um Pai amoroso, presente e digno de toda honra e de toda glória, em nome de Jesus. Enquanto adoramos ao Senhor, sai do seu lugar, tome a ceia nessa manhã, nos permitir com que Deus fale e ministre ao seu coração. Como a melodia